Continuação da leitura Horizonte Vermelho, de Elizabeth Pereira, pelo Espírito Sophie. Capítulo 9. O dia 24 de dezembro amanhecia. No castelo, o frio era cortante e o vento soprava frenético. Eugene abriu os olhos e assustou-se ao ver Patrick ao seu lado. Dormiu aqui? O que os outros dirão? Somente uma parte da manhã, e os outros nada dirão se você não contar, disse irreverente. Como assim uma parte da manhã? É uma história longa que prometo contar a você e Lucy mais tarde, porque meu pai não tolera atraso para as refeições e já estamos atrasados. Desceram. Na sala, Lucy, Mary, Simon, Gregory, Ruth, a condessa e a filha aguardavam o anfitrião que, segundo Simon, estava trancado com o conde na biblioteca há mais de 1 hora. Ao ver Eugene chegar com Patrick, Lúcia, sem nenhuma cerimônia, cochichou algo no ouvido da mãe. Eugene, percebendo do que se tratava, aparentou uma serenidade que estava longe de sentir ao dizer: "Estranho o fato de termos descido juntos? Não poderia ser diferente se dormimos juntos." Mãe e filha se mostraram indignadas. Lucy e Ruth ficaram visivelmente envergonhadas. Simon e Gregory continham o riso a custo e Patrick, embora no íntimo achasse a cena divertida, agradeceu a Deus a ausência do pai. O silêncio tenso do ambiente fez Simon falar algo apenas para amenizar a situação. "Se meu pai demorar mais, acho que vou definhar de fome. O que tanto conversam em jejum, meu Deus?" Dessa vez foi Lúcia quem se manifestou. "É um assunto longo, Sr. Simon, pois estão tratando do meu casamento." Patrick, prevendo a réplica de sua bela louca, com um indicador sobre os lábios e uma piscada, sinalizou-lhe que estava tudo bem. De qualquer modo, ela se conteve a custo. Nesse instante, a porta da biblioteca se abriu e Robert Castle apareceu. Ordenou que Patrick e Lúcia entrassem, o que tirou dela um sorriso sarcástico e um olhar de vitória antecipada para a atônita Eugene. Quase de imediato, Eugene abandonou a sala e alcançou o jardim, que o inverno rigoroso entristecia. Lucy e Ruth a seguiram, porém o jardim era vasto e não conseguiram localizar a desvairada moça. Cogitaram, inclusive, a hipótese de ela ter ido para casa andando, o que não era impossível dado o estado em que saíra. Ponderaram que o mais correto seria Patrick resolver o que fazer e, portanto, só restava esperar que a conversa acabasse. Eugene andava sem rumo pelo jardim quando ouviu uma voz familiar. "O que faz fora de casa com este frio, minha filha?" "Arthur, que bom vê-lo." "Preciso ir para minha casa. Pode emprestar-me um cavalo?" "O que aconteceu para deixá-la nesse estado?" "Não quero falar disso agora. Por favor, Arthur, ajude-me a ir embora daqui." "Acalme-se, vamos até a minha casa. Você se aquece e toma o de jejum comigo. Depois de me contar o que lhe aconteceu, levo-a para casa, combinado?" Ela fez um sinal afirmativo com a cabeça. Arthur ocupava pequena, mas confortável residência nos fundos do castelo.
estava aquecida e uma chaleira fumegante sobre a mesa espalhava no ar um cheiro delicioso de ervas. Serviu-lhe um pouco do chá quente e esperou que sorvesse todo o líquido. Muito bem, diga-me, o que houve que a deixou assim tão desorientada? Após ouvir o relato, ele ficou em silêncio por alguns minutos. Então começou a falar com muita calma. Não vejo motivo para tanto sofrimento. Como? Aquele conde ridículo, mais o tirano do seu patrão, estão precisamente agora tratando do casamento do meu cavaleiro com aquele dragão perfumado. Você ouviu o teor da conversa? Não! E como pode saber que eles falam sobre isso? E do que mais seria? Bem, na hipótese, e é só uma hipótese, de estarem tratando desse casamento, Patrick já aceitou? E se aceitou, a cerimônia já se oficializou? Não. Então, onde está o motivo real do seu medo? E se ele aceitar? Sempre que usamos o se antes de uma frase, ela não existe, pelo menos ainda não. Fique tranquila, conheço meu menino, não é capaz de magoar ninguém e duvido que aceite casar-se com essa moça. Mas sabe que o pai dele pode forçá-lo a isso. Juro-lhe, Arthur, mato aquela desgraçada dentro da igreja. Se for um casamento forçado, está claro que ele não concorda com tal. Nesse caso, bem mais fácil será sequestrar o noivo. Ela sorriu entre lágrimas. Não sofra por antecipação, minha menina. Quando fazemos isso, só erramos. Se o que tememos não acontece, desperdiçamos nossa tranquilidade. E se acontece, o que é raro, já nos encontra abatidos por termos antecipado a dor, sem força para lutar contra o problema real. Mantenha a serenidade ou se tornará vítima de si mesma. Eu não posso ter serenidade diante dessa situação. O que estará ocorrendo naquela sala, Arthur? Saberá quando Patrick sair de lá e lhe contar. Ajude-me, Arthur, eu quero morrer. Você me lembra muito minha pobre Anne. São tão parecidas. Ela era bem assim, não controlava as emoções, adorava quebrar regras e transgredir ordens. Ainda posso ouvir seu riso, correndo por esses campos, com as saias alçadas, depois de ter aterrorizado mais um dos muitos pretendentes que o pai lhe arranjava. O que ela fazia? Comia de boca aberta, colocava o dedo no nariz, sentava-se sem pudor e até cuspia no chão. Nossa! Exclamou rindo. E como ele conseguiu casá-la com tantas diabruras? Robert Castle é uma raposa velha. Encontrou um conde com 20 anos a mais que Anne, o qual, motivado por sua beleza e juventude e também pelo vultuoso dote oferecido, aceitou o desafio de domar a fera. Não obstante a menina ter feito tudo para levá-lo a desistir, o sogro já o havia prevenido das falsetas da pretendida. Enfim, eu tenho comigo que o que ele realmente queria nem era casar a filha, e sim ficar livre de seu temperamento, que não soube controlar. É mesmo? Eu acho. Anne estava sempre a aprontar das suas. Em uma festa, chegou a se engalfinhar com a filha de um convidado ilustre. Ainda que jurasse ter sido provocada, todos conheciam seu jeito intempestivo e ela levou a pior. Não era incomum desaparecer a cavalo.
ficar o dia todo sumida sem que ninguém soubesse onde estivera. Nem a você ela contava? Às vezes sim, outras não. Certa feita, esteve às voltas com um militar de baixa patente, nada que seu pai procurasse para genro. Pobre Anne poderia ter sido mais feliz se não metesse sempre os pés pelas mãos. No final, o que ela ganhou sendo tão voluntariosa? Um casamento com um homem bem mais velho, de quem seguramente não gosta, e a separação da pátria e dos irmãos que tanto ama. E o tal militar? O patrão deu um jeito de mandá-lo para a cruzada, de onde nunca voltou. Nossa, que história triste! Ainda bem que nasci pobre, ou teria destino idêntico ao dela. Entretanto, preste atenção nos seus impulsos. Um destino triste não é só um casamento sem amor. Ele tem muitas nuances que atingem a todos, independentemente da classe social. Eu jamais me casaria com esse tal conde. Ai, meu Deus! O que foi? Por falar em casamento, lembrei-me da abominável Lúcia. Em instante algum, você se colocou no lugar dessa moça. Ela não é culpada, é vítima também. Teve seus sonhos despedaçados, deve estar magoada como você. Dane-se sua mágoa. Pense bem, ela veio de longe para confirmar um compromisso com um homem que já sabia ser um cavaleiro do Papa, culto, gentil, além de belo e nobre de berço. Ao chegar, recebeu a notícia de que ele já estava comprometido e no mesmo dia conheceu a rival, que em sua arrogância considera inferior a ela. Pode imaginar como está? Quero mais que morra. Não pode ser assim. Vá e repense tudo o que eu lhe disse. Vou dar uma volta pelo jardim e esperar, como aconselhou, mas se tudo ficar como eu imagino, você me empresta um cavalo? Levo-a para casa quando quiser, não antes de conversar com seu noivo. No castelo, a porta da biblioteca se abriu. Lúcia e o pai saíram com cara de poucos amigos, secundados pelo dono da casa e pelo filho. Todos se ergueram para só se sentarem de novo depois que o castelão tomou seu lugar à cabeceira da extensa mesa. Patrick, notando a ausência de Eugene, olhou interrogativamente para Lucy, que com uma simples expressão do rosto lhe comunicou que algo não ia bem. Apenas quando Robert se levantou da mesa, os outros puderam fazer o mesmo. Patrick foi ao encontro de Lucy, preocupado. Onde está Eugene? A cunhada contou o ocorrido logo que a porta se fechara. Jesus! Estávamos nos desculpando com o conde e a filha pelo deplorável engano desse casamento que de forma alguma pode ser consumado. Conhece sua bela. É como uma tempestade de verão. Possui fúria quase incontrolável que dura pouco, conquanto até passar tenha um poder devastador, especialmente sobre ela mesma. Sabe para onde foi? Não, mas não pode estar longe. Procure por ela, deve estar sofrendo muito. Tem um ciúme absurdo de você. Não percebeu como se aborrece quando eu o abraço? Não, é inconcebível. E não vou deixar de fazer isso, porque eu tenho como um irmão. Nem pode, não sabia que tinha tanto ciúme. Antes estivemos isolados no vale e não será sempre assim. Ela deve acostumar-se à ideia de que vamos conviver com homens e mulheres. Tenha paciência, ela sofre.
Arthur, que se aproximava, informou ao cavaleiro o paradeiro da atormentada noiva. Rapidamente ele foi ao seu encontro. Eugene estava entregue aos fantasmas de sua própria criação, sentada sobre um caramanchão que devia servir de abrigo a alguma trepadeira. Durante o inverno não se viam flores, somente vestígios dela. Tinha o rosto vermelho devido à profusão de lágrimas e à exposição ao vento gelado. Patrick parou a alguns metros e ficou a fitá-la em silêncio. Ela também, calada, olhava para o homem de pé à sua frente. O vento agitava seus cabelos e sua respiração se condensava, como se um canudo de fumaça saísse de dentro dele. Tinha o rosto maltratado pelo frio e suas pesadas roupas quase não venciam o vento cortante. Caminhou para ela e abaixou-se até ficar com o rosto na altura do seu. O que faz aqui, minha bela, sozinha e quase a congelar? Eu estou pensando, ou melhor, aprendendo a pensar. Por que não o faz lá dentro, aquecida? Não queria ficar a par do que acontecia na biblioteca. Aprender a pensar é bom, ao passo que fantasiar nos faz sofrer. Não preciso que venha com subterfúgios. Sei que quer falar alguma coisa que, por minha vez, não quero ouvir, já que sei o que é. Se sabe, por que não quer ouvir? Eu não seria capaz. Tente. Não, Patrick, por Jesus, não me diga nada. Só me empreste um cavalo. Quero ir para casa. Está com ciúme de mim? Não. Oh, isso é bom, pois se estivesse, diria que não existe motivo para tal. Sinto vontade de abraçá-lo e de bater em você ao mesmo tempo. Em Ramla, vi um acontecimento que me encantou e prometi que imitaria quando a encontrasse. Segurou-lhe a mão e colocou em seu dedo um anel que pertencera a Rachel Castle. Quer se casar comigo, minha bela? Como ela não conseguiu responder, Patrick reformulou a pergunta. E quanto a Lúcia? Eugene questionou. Nunca lhe prometi nada. Entretanto, pedi desculpas a ela e ao conde pelo transtorno. Se eu estivesse em Ramla, lhe arranjaria um noivo. Aqui se torna difícil, visto que não conheço ninguém em minha própria pátria. Você não sabe o que passa pela minha cabeça. Sei sim, e sinto-me triste por isso. Como pode pensar que eu iria preteri-la? Não acredita em tudo que vivemos, em tudo que lhe falei? Não confia no amor que sinto por você? Eu jamais a trocaria por outra mulher, porque desde que a conheci, nunca mais dirigi a nenhuma o olhar distinto do que teria para uma criança ou outro homem. Suas suposições me desgostam muito, pois provam que não recebe o amor que lhe dou. Do contrário, não sentiria ciúme. Nunca a trairei. Você é tudo o que preciso. É linda, alegre, honesta, irreverente e faz-me rir. É amorosa e arrebatadora. Ao seu lado, minha felicidade é infinita. Nada existe fora de você que me faça alguma falta. É perfeita e preenche todas as minhas aspirações. Jamais existirá outra mulher. Ela não caberia em mim. Você é grande e ocupou todo o meu ser. Estou pleno de você. Perdoe-me, meu doce cavaleiro. Fui ridícula e insensata. Não quis magoá-lo. Acredite,
Confesso que morro de ciúme. É como se estivesse unicamente esperando o momento em que alguém vai tirá-lo de mim. Apenas Deus pode tirar-me de você. Você me perdoa? Só se aceitar a minha proposta. Caso-me com você agora. Ele sorriu. Agora não será possível. Precisamos mandar fazer um lindo vestido, que creio eu não poderá ser branco. Padre Raymond não vai permitir. Portanto, vá pensando. Que cor deseja que tenha o seu vestido de noiva? Azul como seus olhos. Será a noiva mais formosa já vista nesta ilha. Tomou-a nos braços e voltou para o castelo. Mais tarde, em uma sala ampla e aquecida, Eugene, Maggie, Lucy Mary e Ruth ouviram atentas o relato de Patrick sobre a noite anterior. Não se lembrava de detalhes, sabia sim que ajudara a mãe e Khaldun a resgatar Peter, que sofria tentando conduzir sozinho gigantesca embarcação romana. Sem poder explicar o porquê, sentia que fazia parte daquilo tudo e Khaldun naquele momento era o seu pai. Estava feliz por recordar que Peter fora tirado daquele pesadelo e levado por Zaqueu, depois que Khaldun lhe curara os olhos. Agora, no estado de vigília, não entendia a razão de usarem nomes romanos. Era tudo muito confuso. Por outro lado, tinha a certeza de que, durante o sonho, compreendera tudo perfeitamente. Quando acordei, a lembrança de Eugene a dizer que sonhara comigo, vestido de romano, deixou-me intrigado. Sempre me senti atraída pela velha Roma, disse Lucy. Também adoro estudar a história daquele império, tornou Ruth. Sonho frequentemente com a cidade Roma. Maggie aduziu espantada. Patrick refletiu por alguns instantes. Será que viemos todas de lá? Sob os olhares interrogativos das mulheres, ele esclareceu. Khaldun e eu, certa vez, conversamos muito acerca de nascer, morrer e renascer. É tema interessante e os evangelhos trazem diversas passagens que nos mostram isso. O diálogo de Jesus com Nicodemos, por exemplo, acho viável, dado que uma vida é muito pouco para atingirmos um grau relativo de perfeição. Como colecionamos mais erros que acertos, se não tivermos a oportunidade de corrigi-los, iremos todos para o inferno. E não vamos? Perguntou Ruth. Não da maneira como dizem. E quanto aos pecados imperdoáveis? Eles não existem, tia Maggie. Todo pecado tem perdão e resgatamos nossos erros a partir da nova chance que temos de estar junto àqueles contra quem pecamos. Estamos sempre voltando ao lado de nossos desafetos para nos redimir e dos que amamos para suavizar nossa caminhada. Por isso sentimos amor ilimitado por uma pessoa e não por outra, o que vale para o ódio também. Deus nos perdoa tudo, continuou Maggie. Não, e isso porque Ele não se ofende com nada. Nós é que devemos perdoar-nos e ter paz na consciência. E para tal é necessário nos redimirmos do erro. Se ainda odiamos alguém, como faremos para nos redimir junto a ele? Ora, Lucy, a maior receita de sucesso para esse empreendimento nos foi dada por Jesus há mais de 1000 anos. Amar e perdoar. Como conseguir? Lucy insistiu. Está tudo passo a passo nos evangelhos.
O Sermão do Monte é, por si só, um estilo de vida. Os evangelhos são muito extensos, é difícil guardar tanta coisa. Minha bela, guarde uma frase deles e seu sucesso estará garantido. Faça aos outros aquilo que gostaria que lhe fizessem. Somos um grupo de pessoas que se gostam muito. Será que estivemos juntos em outras vidas? Creio sinceramente que sim, Ruth, e que nos uniremos outras vezes. Patrick, se voltarmos juntos em uma próxima vida, você se casará comigo outra vez? Se depender de mim, farei isso em quantas vidas eu tiver. Não desvie o assunto, Eugene. Seu casamento da vida presente nem se consumou e já está pensando no da próxima. Diga-nos, Patrick, como vamos reparar um erro do qual não temos lembrança? Lucy, nossos credores, bem como nossos devedores, serão colocados estrategicamente ao nosso lado, e aí é só seguir a velha e infalível conduta: amar e perdoar 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes forem necessárias. A atenção deles foi atraída para a carruagem que cruzava os portões. Tratava-se de Anne e Joshua, o conde seu marido, que chegavam para a comemoração do Natal. Todos foram para a entrada a fim de receber o casal. Anne desceu da carruagem num pulo, ignorando a mão que Joshua lhe oferecia. E em outro salto agarrou-se ao pescoço de Patrick. Meu querido irmão, se você estivesse sempre aqui, eu também estaria. Anne, quanta saudade, sabe que não tive escolha. Nem eu, falou tristemente, e voltou os olhos para Eugene. Você deve ser minha cunhada. Parece que já a conheço, de tão extensa a carta que Patrick me enviou falando de você. Ainda pensando no teor da conversa de que participava antes, Eugene sentiu profunda ternura diante da desconhecida cunhada e indagou: e quem sabe se não nos conhecemos? Anne a abraçou com força e ficaram um longo tempo enlaçadas, deixando os demais boquiabertos. E qual deles, em face da cena inusitada, saberia dar explicação para tão expressiva demonstração de carinho entre duas pessoas desconhecidas, de classes tão diversas e possuidoras de temperamentos tão análogos? A custo se soltaram e Anne correu para Arthur, que parado num canto do jardim, esperava pelo momento de abraçar sua menina. Arthur, Arthur, meu querido paizinho, como me faz falta! Beijou repetidamente o rosto do amigo querido, depois voltou à porta do castelo, abraçou Simon e Lucy e então fez uma reverência. A sua bênção, papai. Deus a abençoe. Em seguida retomou o ar irreverente. Sua Majestade, o vice-rei. Olá, Gregory. Ruth. Continua bela e refinada. Uma vez concluída a requintada refeição, Patrick tomou Eugene pelo braço e levou-a à cocheira. Vendou-lhe os olhos e pediu que esperasse onde estava sem olhar, pois tinha uma surpresa. Minha bela, quero apresentar-lhe seu novo amigo. Este é Gale e é todo seu. Ao retirar a venda, ela não pôde acreditar. À sua frente estava lindo cavalo branco com pequenas manchas acinzentadas, que por tudo e em tudo era igual a Hurricane.
Não sei se pode substituir o seu, mas lhe asseguro que é manso como ele. Patrick, meu Jesus, eu não sei o que falar. Como conseguiu este animal idêntico ao meu? Se eu não conhecesse Hurricane tão bem, diria que é ele. Foi proeza de Gregory. Ele conheceu Hurricane e disse que acharia um igual. Jesus me ama muito, é louco por mim. Do contrário, não me mandaria você. Nem que eu passe o resto de minha existência agradecendo a Ele, nunca será o bastante. Não mereço você. É o mais maravilhoso dos homens. Amo-o como nunca fui capaz em nenhuma de minhas vidas e jamais serei em quantas outras tiver, se você não renascer ao meu lado. Eu amei você na primeira vez em que a encontrei, e na segunda, na terceira e na última. No entanto, na última vez amei-a bem mais que na primeira. Não entendo qual foi a última vez que me viu. Agora, minha bela, ele ria. A última vez que a vi está sendo agora. Ela também se pôs a rir da própria ingenuidade. Vamos cavalgar, não sabe como sinto falta disso. Sim, mas primeiro vista isto. São trajes masculinos? São, falou em tom brincalhão, e mandei confeccionar no seu tamanho, para que possa cavalgar sem ter que alçar as saias. Não devo correr risco nenhum. Lembre-se de que me apaixonei ao vê-la cavalgar com as pernas à mostra. Qualquer outro, se tiver a mesma visão que tive naquele dia, vai se apaixonar por você e provocar a minha ira. Seu rosto expressava uma fúria que estava longe de sentir. Você é perfeito! Até para dizer que não me permite cavalgar com as pernas à mostra de maneira vulgar, sabe ser gentil, meu doce cavaleiro. Venha, vamos visitar os colonos. É véspera do aniversário de Jesus. Precisamos ver se tem como comemorar isso. Sob o frio cortante, tomaram o rumo das pequenas casas onde os colonos viviam, quando ouviram outro cavalo vindo atrás. Anne se aproximava em belo corcel negro, com sela feminina. Ei! Estão indo ver os camponeses sem mim? Não estava repousando como as outras? Convivemos tão pouco, meu irmão. Talvez ignore que não sou dada a convenções. Eugene, adorei sua roupa de montar. Odeio esta cela. Mas Joshua é um cretino. E se não fosse assim, o Natal estaria estragado. Sempre quis cavalgar como os homens, deve ser melhor e mais seguro. Sem dúvida, a velocidade é incrível, o que não se consegue com a sua sela. Não sei quem resolveu que as mulheres devem cavalgar lentamente. Nem eu, embora assegure que foi um homem. Já perto do aglomerado de pequenas casas, todos vieram receber os visitantes e se desenrolou uma cena nada comum para a época. 2 filhos do nobre castelão se misturavam à plebe, que fazia de tudo para agradá-los. Os jovens, por sua vez, pegavam as crianças no colo, abraçavam os camponeses e tomavam vinho e cerveja em sua companhia, usando os mesmos copos rústicos feitos de argila. Patrick soubera por um deles que Gregory lhes havia concedido folga nos dias 24 e 25 e lhes dera as bebidas. O administrador sabia que povo feliz significava lucros dobrados e que maltratar a plebe era sinônimo de prejuízos que eles causavam de forma a ser impossível culpá-los.
Por exemplo, fingir não perceber o começo de uma praga na lavoura até que adquirisse proporções alarmantes, dizer que não tinham visto o predador cercar o rebanho e mais uma infinidade de acidentes que só não aconteciam nas propriedades de Robert Castle em virtude dessa astúcia. Os camponeses se preparavam para sacrificar seus próprios animais quando Patrick os deteve, dizendo que era Natal e eles os autorizava a matar animais do rebanho do castelo e que fizessem ótima ceia. E acrescentou: sacrifiquem mais alguns e curtam a carne para que dure um tempo. Não precisamos comer bem só na ocasião do Natal. Arthur chegou trazendo grande volume sobre o cavalo. Ficaram todos prontos, Arthur? A minha parte, sim. Onde está Lucy? Quando deixei o castelo, ela simulava sonolência. Será que não conseguiu desvencilhar-se de Simon? Consegui, sim. Estava ofegante. Mas me arranhei toda. Tive que fazer o pior caminho e a pé, ou sua noiva me veria andando na hora da sesta e poderia até resolver vir comigo. Nossa, como é chata! Foi difícil despistá-la. Todos riram da expressão de Lucy, sempre tão recatada. Trazia também grande pacote. Era visível a curiosidade dos camponeses ao olhar os embrulhos que foram colocados lado a lado no chão. Meninos, vocês sabem o que estamos comemorando nesta época? Patrick perguntou à garotada. Sim, é aniversário de Jesus. Muito bem! E sabem o que aconteceu logo depois que ele nasceu? Ninguém soube responder. Pouco tempo após seu nascimento, recebeu uma visita muito importante. Tratava-se de 3 homens que, além de reis, eram magos, muito sábios, estudavam os céus, conheciam as estrelas e davam nomes a elas. Sabiam da existência de conjuntos de astros de que atualmente não temos mais noção. Lidavam bem com as ervas e curavam dores. Patrick, como era o nome deles? Perguntou um garoto de mais ou menos 7 anos. Belchior, Baltazar e Gaspar. Continuando, como eles conheciam as estrelas, um belo dia, vendo uma de brilho superior em que já identificavam o sinal dos céus para anunciar a hora da chegada do Messias, e ignorando o local exato do seu nascimento, seguiram essa estrela e encontraram a estrebaria onde ele acabara de nascer. Prostrados diante do berço improvisado, adoravam o pequeno e verdadeiro rei, e como demonstração de amor, deram-lhe presentes. O que deram ao menino Jesus? Um deles levou incenso, o outro ofereceu mirra e o terceiro deu ouro, mostrando assim que o presente tanto pode ser algo de valor elevado quanto apenas ervas colhidas com carinho, que na realidade presentear significa ofertar o que se tem, não necessariamente nas mãos, e sim no coração. É a forma de vermos e tocarmos o amor que está em nossa alma. Por isso, estamos aqui hoje. Há muitos anos não comemoro o Natal em minha casa, e se este é o primeiro dos muitos que pretendo festejar aqui, quero que seja em grande estilo, em memória dos grandes e sábios magos e principalmente de Jesus. Trouxemos presentes para vocês.
Os olhos dos pequenos cintilavam ao divisar o conteúdo dos pacotes. Arthur havia passado meses fabricando em madeira, com perfeição espetacular, pequenas carruagens atreladas a cavalinhos para os meninos. Lucy confeccionara belíssimas bonecas de pano com cabelos de lã para as meninas, e Patrick manipulara medicamentos diversos, conforme aprendera com Khaldun, pois sabia que aquelas pessoas não tinham acesso ao conhecimento das ervas e padeciam horrores com uma simples gripe ou um corte acidental na lavoura. É inenarrável a alegria que dominou a comunidade sofrida dos colonos. Maior ainda foi a dos benfeitores, que não continham as lágrimas de emoção. Lucy chegou a ter o nariz totalmente obstruído pelo choro contínuo, e os belos olhos de Patrick ficaram injetados, sem contar que Arthur afastou-se envergonhado pelo pranto copioso. Anne e Eugene assistiam agradavelmente surpreendidas pela confraternização. Não imaginavam nem de longe como seria aquela visita. Uma menina abraçada à boneca foi até eles e disse: "Vocês hoje são os 3 reis. Pena que Jesus não esteja aqui para ganhar presente também." "Ele está, minha querida", afirmou Lucy, "e asseguro-lhe, foi o primeiro a receber nosso presente." Sem entender o exato teor da resposta, a garota se deu por satisfeita. "Patrick", chamou Eugene, visivelmente comovida, "no próximo ano posso ajudá-lo a fazer isso?" "Faço questão de sua ajuda, minha bela." "Gostaria de ter algo para dar a estas pessoas. Não tenho nada de valor." "Se tem tanta necessidade de doar algo material, olhe para sua mão. É um anel de elevado valor." "Quer que eu dê o anel que ganhei de você?" "Eu não posso querer ou deixar de querer. Ele é seu." Olhando para dentro de uma das casas, ela viu uma jovem deitada em improvisada cama. Acercou-se dela e perguntou de que mal sofria. A mãe respondeu que a garota fora atropelada por uma carruagem e as feridas estavam infeccionadas. Como era surda-muda, não pudera ouvir a carruagem que se aproximava. "Não há remédios para ela?" perguntou. A resposta foi afirmativa, com a ressalva de que a enferma deveria ser deslocada para a cidade e deixada sob cuidados médicos, o que teria um custo que não podiam pagar. Extremamente tocada, Eugene tirou do dedo o anel e o entregou à mãe da menina. "Vá para a cidade e dê alívio à sua filha." A senhora, emocionada, quis beijar as mãos da moça, que não permitiu, dizendo que se sentia muito feliz e que ela sim deveria beijar as mãos de mãe e filha. Saiu da casa e, fitando Patrick, que assistia à cena, perguntou se ficara triste por ela ter dado a joia que lhe presenteara em momento tão especial. "Você está triste pelo anel?" ele quis saber. "Juro que não. E você?" "Não sabe o quanto torci para que optasse por isso. Aquele momento será nosso para sempre, independentemente de você portar ou não o anel que então lhe dei. Posso dar-lhe quantos anéis desejar a qualquer hora em que estivermos juntos, pois perto de você todos os instantes são especiais.
já a alegria de vê-la praticar ato tão nobre só poderia ter vivido esta vez. Eu o amo. Só Jesus sabe o quanto amo você. Sem dizer nada, ele tomou-a nos braços e, com expressão de orgulho e desmedida felicidade, gritou aos colonos: Meus amigos, esta é minha noiva. A tarde passou depressa. Na hora de voltar, precisavam resolver o problema da condução de Lucy. Temerosa de que Patrick se oferecesse para levá-la, Eugene logo subiu na garupa de seu cavalo e tratou de fazer Anne montar Gale, deixando seu corcel com sela feminina para Lucy. Anne adorou a decisão e, alçando as saias, saiu a galope. No castelo, as coisas não iam tão bem como na colônia. Lúcia acordara alguns minutos antes e, ao bater à porta dos aposentos de Lucy, dera pela falta dela. Com o coração cheio de mágoa e despeito, simulando inocência que não possuía, perguntou ao castelão onde estava a nora. Ao constatar-lhe a ausência, ele perguntou aos criados que, inocentes de fato, disseram tê-la visto rumar para a colônia a pé, portando enorme pacote, e que ele não se preocupasse porque Patrick, a noiva e Anne também tinham ido para lá. Julgando o ato da nora completamente despropositado, o castelão mandou chamar Simon. Sabe informar-me onde está sua esposa? Em seus aposentos, creio eu. Crê? Pois não foi o que disse a filha do conde, que ao procurar por ela, encontrou sua alcova vazia. Ela deve estar perto do castelo, supervisionando a preparação da ceia. Deveria estar, no entanto, foi ter com os colonos, a pé, levando um pacote, sabe-se lá de quê. Não pode ser, meu pai. Lucy jamais sairia sozinha, sem acompanhante. Dessa vez foi ela, a acompanhante da louca da sua irmã, do seu irmão, que acredito não voltou da guerra em seu juízo, e daquela noiva insana que ele achou no fundo do vale. Como vê, ela saiu no encalço de um bando de malucos. Simon, tome providências. Um dia será o dono de tudo isto e sua esposa tem regras a cumprir. Simon, furioso, pôs-se de pé no centro da sala e desse jeito se encontrava quando os amigos chegaram, tentando fazer silêncio absoluto para não despertar a atenção. Lucy, que pisava com as pontas dos pés, empalideceu ao ver o marido no meio da sala. Espero que tenha uma boa explicação para essa ausência em horário de repouso, para seus cabelos em total desalinho, para a barra do vestido toda suja, enfim, para essa visita estapafúrdia à plebe. Simon, eu apenas fui levar umas coisinhas que fiz para as crianças. Estava junto do seu irmão. Que coisa ridícula! Tenha logo suas próprias crianças e ocupe-se com elas. Estou envergonhado de seu comportamento. É a responsável por este castelo e age como uma freira abobalhada. Além do mais, quando temos visitas, deveria estar cuidando dos preparativos para a ceia. Ruth sempre toma conta de tudo e melhor do que eu. Sim, motivo pelo qual deveria estar perto dela para aprender a administrar este castelo e não a se portar como uma qualquer. E Lúcia perguntou por você, não por Ruth. Nossa hóspede precisava da dona da casa, entendeu? Desculpe-me, Simon. Eu me sinto feliz em ajudar aquelas pessoas e isso não é repreensível.
Sua mãe, que era dona do castelo, também o fazia. Acha que Rachel Castle foi uma qualquer? Simon aproximou-se da esposa e bateu-lhe na face, jogando-a ao chão. Eugene correu para ampará-la, ao passo que Patrick desferiu violento soco no rosto do irmão, o que o lançou longe. A seguir, abaixou-se onde ele estava caído, apontou o indicador até tocar seu nariz, que sangrava, e falou entre dentes: "Nunca bata em uma mulher, sobretudo na frente de um cavaleiro." "Papai está certo, você perdeu a razão na maldita cruzada. Que seja, faça quantas maluquices quiser, porém proíbo-o de arrastar minha esposa junto. Se quer saber, a cruzada só me fez recuperar a razão que eu perdera no dia em que nasci nesta família hipócrita, preconceituosa, que se acha acima do bem e do mal e ousa dizer-se cristã, quando na verdade vive no paganismo de Roma, onde os patrícios eram superiores aos plebeus, ou talvez na velha Judéia, em que existia o povo eleito. E olhe bem, Simon, foi por isso que eles mataram Jesus uma vez. Já vocês o matam todos os dias. Se deseja ser o cristão moderno, contente-se em modernizar sua bela louca, que aliás consegue ser mais louca do que bela. Não leve minha esposa para seus desvarios." Do alto da escada, Lucy, abraçada a Eugene, assistiu com lágrimas nos olhos quando o cunhado disse ao marido: "Tudo bem, não envolverei Lucy em meus projetos. Todavia, o que você chama de desvarios, eu chamo de caridade." Lucy fitou o amigo com expressão desoladora. Patrick, de costas para Simon, olhou para ela, sorriu e deu uma piscada com jeito infantil. Todos, exceto Ruth e Maggie, elegantemente vestidos, estavam reunidos no salão nobre do castelo, onde deveria acontecer a ceia. Patrick havia tomado seu alaúde e tocava belíssimas canções, e Simon tentava ocultar o olho roxo com uma mecha do seu cabelo. Eugene e Lucy foram procurar as ausentes. Encontraram Maggie em êxtase na cozinha a tagarelar com as cozinheiras, encantada com as baixelas e porcelanas, bem como os utensílios que nem sonhara existirem. Foi a custo que a convenceram a ir para o salão se reunir aos outros, o que ela fez prometendo retornar no dia seguinte para trocarem receitas. Quanto a Ruth, estava sentada à beira da lareira e dava a impressão de falar sozinha. Ao ver a interlocutora, Eugene exclamou: "Velvet!" A cadela correu para seus braços. "O que faz aqui?" "É sua?" "Sim, é minha Velvet. Deixei água e comida para ela. Como chegou aqui?" "Meu marido enviou alguns homens para pegar os animais no vale e ela veio junto. A pobrezinha chegou amordaçada e tremendo de frio. Estou tentando aquecê-la." "Desculpe-me, esqueci de contar." Lucy explicou que meu sogro comprou as terras de Jacob e quando soube que havia animais lá, tratou de mandar buscá-los. Ruth, que fora tomada de amores por Velvet, assumiu um ar triste ao saber que já tinha dona. "Não se entristeça por Velvet, Ruth, ela pode ser sua também. E aqui há muitos cães, logo ela terá filhotes." De volta ao salão, Eugene quase teve uma síncope.
Lúcia, sentada ao lado de Patrick, olhava fixamente para o rapaz que tocava seu alaúde. Lucy, que já estava irada pelo acontecimento da tarde, cochichou. Fique calma, eu resolvo. Voltou-se para a moça. Lúcia, meu marido disse que você procurava por mim, em que posso ajudá-la? Nada de importante. Venha conosco, podemos conversar agora. A contragosto, ela se aproximou das duas, que se afastaram dos demais. Olhe para mim, Lucy ordenou. Vai se arrepender amargamente pelo que fez hoje. E se alguém souber que a ameacei, eu vou perder toda a classe e bater em seu nariz até que ele fique de tamanho normal. E se chegar a uma distância de meu noivo que eu considere muito pequena, aduziu Eugene, vou bater em você inteira. Assustada, Lúcia passou o resto da noite ao lado da mãe e sequer trocou um olhar com as duas. Afora isso, a reunião ocorreu normalmente e a ceia, regada a muito vinho, se estendeu até de madrugada. No dia seguinte, Eugene acordou indisposta, sentia-se tonta e enjoada. Patrick perguntou-lhe se havia exagerado no vinho ou na cerveja que tomara com Lucy às escondidas, o que ela negou. Abrindo um armário, ele tirou de lá a grande caixa de medicamentos e lhe deu algumas gotas de um líquido que, segundo garantiu, auxiliaria a digestão. Ao ver a infinidade de remédios, ela encheu o cavaleiro de perguntas. Este ia pegando cada frasco e dizendo para que era indicado. Os olhos da jovem brilharam quando ele mostrou um tônico que afirmou ter poder devastador como purgante. A primeira distração dele escondeu-o dentro do vestido. Refeita do mal-estar, Eugene correu ao encontro de Lucy, que aprovou sem restrições a ideia de despejar todo o conteúdo do frasco na xícara de chá de Lúcia, o que, fingindo-se a boa anfitriã, ela conseguiu sem problemas no início da manhã. Os condes que planejavam seguir viagem após o almoço pediram permissão ao dono da casa para ficar 1 ou 2 dias, alegando indisposição da filha. As amigas riam de sua proeza, escondidas no jardim, quando Patrick ali chegou. Podem contar o motivo de tanta alegria? São coisas de mulheres, meu cunhado. Estou procurando um frasco de remédio que desapareceu. Sabem algo sobre isso? Claro que não, respondeu Eugene. É que por 1 minuto, só por 1 minuto, pensei que vocês o tivessem dado à filha do conde. Acha que seríamos capazes de tamanha atrocidade? Nossa, meu noivo, eu não sou tão ruim assim. Neste caso, devo deduzir que ela roubou meu frasco de purgante e o ingeriu inteiro, já que o encontrei vazio jogado por aí. Não temos nada com isso, assegurou Lucy. Eu sei que não. Se tivessem, eu diria que não era preciso o frasco inteiro. Bastava menos da metade para causar um transtorno. Como vocês não têm nada a ver com isso, quem o fez não ficará sabendo e numa próxima vez usará de novo o purgante todo. Simulava desolação. Você é muito falso, disse Lucy entre gargalhadas. Quer passar por bom rapaz, fingindo ignorar tudo e está amando nossa ideia. É? Afinal, ela não vai morrer.
Ficará quietinha no quarto, sem ânimo para fazer intrigas, e não poderá reclamar, já que lhe fará bem a pele. Patrick exibia no rosto aquela expressão infantil que sempre adotava quando queria dissimular algo. Todos riram com gosto. Bom, agora vou dar um remédio a ela. As amigas gritaram em coro um sonoro "Não!". Pensem, meninas, quanto antes ela melhorar, mais rápido voltará para Roma. É verdade, porém vou com você. Não posso deixar meu cavaleiro sozinho com aquele dragão perfumado que pode atacá-lo. 2 dias depois, para alívio deles, os condes partiram para Roma, levando a revoltada filha, que não se conformava com a rejeição do cavaleiro pelo qual se encantara à primeira vista. Ela não podia aceitar o fato de que Patrick já se comprometera pela própria vontade e amava a noiva. Em sua concepção, era uma moça rejeitada, feia e odiosa, que fora trocada por uma camponesa graciosa. E ter dinheiro não resolvia. Jamais arranjaria um marido devido à sua aparência física. Passou, assim, a odiar o próprio corpo, o próprio rosto e todos ao seu redor que fossem atraentes ou tivessem alguém para amar. A inveja é a filha primogênita do orgulho, fere no âmago do ser quem a sente em excesso. Admitido que todos a sentimos em maior ou menor grau, visto que o orgulho é ainda a marca registrada do ser humano. Quando nos deixamos dominar por ela, vivemos mais intensamente as quedas de outrem que nossos próprios sucessos. Os dias seguintes correram normais. Ao principiar o ano de 1101, Gregory partiu para a ilha da Bretanha, a fim de resolver os negócios de Robert por aquelas paragens. Prometeu à sua bonita esposa trazer-lhe um pastor igual a Velvet, para que formasse uma linhagem de cães idênticos. Simon, que só precisava de um pretexto para suas escapadas levianas, acompanhou-o. Anne, depois de mais um de seus espetáculos peculiares, convencera Joshua a não partir antes do casamento do irmão. Lucy sentia certo alívio com a ausência do marido. Deixava o castelo sob a inspeção de Ruth e debandava com os cunhados para as mais loucas aventuras. Certa feita, chegou a pular no mar gelado e teve de ser quase carregada às gargalhadas para casa, devido ao peso das longas roupas molhadas que não conseguia arrastar, o que lhe acarretou um terrível resfriado. Era uma manhã muito fria quando Eugene acordou com um imenso mal-estar. Passou aos aposentos de Patrick e ele não estava. Meio tonta, foi à janela e o viu conversando com Lucy. Não ouvia sobre o que falavam, porém estremeceu, corroída pelo ciúme doentio que sentia do noivo ao vê-lo sorrir afetuoso, abraçar a cunhada e segurar sua cabeça junto ao peito. Sentou-se no chão e, dominada por ira desmedida, pôs-se a vomitar. Depois de respirar fundo, buscou forças que não sabia onde e desceu para o jardim, onde já encontrou Lucy sozinha. Bom dia, Eugene. Não vejo nada de bom neste dia. Onde está Patrick? Lucy não estranhou a reação da amiga, tendo percebido que ela os observava da janela. Não sei.
pois deveria, se estava há pouco jogada em seus braços. Pensa que não a vi na janela? Eu vi e ainda assim abracei Patrick, porque ele é meu amigo e não tenho de esconder de você uma demonstração de carinho que lhe dedico. Conheço-o desde a infância, convivi mais com ele que sua própria família e sou esposa de Simon. Acho que você se casou com o irmão errado. Sua voz era agressiva. E você vai fazer a mesma coisa. Eu não. Você sim. Acaba de insinuar que Simon é o irmão errado para mim. Subentende-se que Patrick é o certo. Portanto, se ele é o certo para mim, é errado para você. Eugene ficou pálida, calada, sem saber o que fazer, e caiu em pranto sentido. Perdoe-me, minha amiga. Eu não estou bem. Eugene, amo-o da mesma forma que amo seu cavaleiro. Nunca me ocorreu a ideia de tirá-lo de você. Sou uma mulher casada e honesta, e mesmo que não fosse, jamais cobiçaria Patrick. Meu amor por ele é totalmente diverso do que você tem. Não concebo nem em pensamento o que sofisma. Fique tranquila. Desculpe-me, estou muito agitada. Ela sorriu. Não está? É, mas gosto de você desse jeito. Não, estou doente, justo agora que estava tão feliz com a proximidade de meu casamento. Será que vou morrer? O que você tem? Ah, Lucy, ando nervosa e tensa demais. Às vezes não consigo manter o corpo em pé, de tão desanimada. Sinto tonteiras e uma fraqueza enorme, pois o que tento ingerir cai dentro de mim feito pedra e não fica lá. Vomito tudo o que como e estou mais fraca a cada dia. Contou isso ao seu noivo? Não, ou ele pode até desistir de casar comigo. Quem se casaria com uma mulher doente? Não, não direi nada. Se tiver que morrer, quero pelo menos ter a alegria de me casar com meu cavaleiro, usando aquele belo vestido azul que você está bordando para mim. Neste ponto, chorava feito criança. Desde quando não tem sangramentos? Sei lá, não presto atenção nisso. Pensando bem, há algum tempo não acontece. Estou mesmo muito doente, nem sangramentos eu tenho mais. Lucy soltou sonora gargalhada, o que deixou a amiga pasma. Sua tola, você vai ter um bebê! Será? Deixe-me ver. Tocou os seios e o ventre de Eugene. Com certeza! Como sabe tocando meu corpo? Eu sei, não me pergunte como. Lucy! Seu tom era apavorado. Será que vou ter um bebê de tio Jacob? Isso apenas você pode saber. Se eu nem imaginava que teria um bebê, como vou saber de quem ele é filho? Acalme-se. Quando foi a última vez que esteve com Jacob? Se é que me entende. Sim, entendo. Acho que foi no domingo em que a conheci. Depois disso, o vi 2 vezes. Uma na ocasião da morte de Peter, dia em que ele só me espancou. E a outra na da sua morte, quando também não me tocou. É isso, foi naquele dia em que a conheci. Ou seja, em meados do ano passado. Fique em paz, esse bebê não pode ser filho de Jacob, eu lhe asseguro. Obrigada, Jesus! Agora vamos contar ao seu noivo e apressar o casamento. Do contrário, você não caberá no seu lindo vestido azul.